de Jesus Cristo. Nós vamos ficar em pé. A leitura, Gênesis 4. Eu quero que a igreja acompanhe, lendo. Gênesis 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel, para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que caiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele te dominarás. Bendito Pai, eu me sinto bastante seguro, porque eu sei que estou nas tuas mãos. E o momento que vivemos agora é um momento que nos traz muito prazer, muita alegria, porque eu me vejo naquele grupo dos pequeninos que Jesus disse que aquilo que ele apresentou havia sido ocultado dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Por isso, não tem lugar melhor e posição maior ou melhor que a nossa, sermos chamados de teus filhos. E filhos são herdeiros do que o Pai possui. Nós somos herdeiros de tudo que é do Senhor. Isso não é uma pouca coisa, é muita coisa para o nosso coração. Mas o nosso coração é como odre novo. O couro está ainda verdinho, ele estica, e nesta noite o nosso coração receberá mais coisas celestiais. Cura, Senhor, os enfermos. Aleluia. Eu te peço isso porque estamos nesta dimensão desgastante para o corpo, para a mente. Aleluia. É pressão de todos os lados, mas o Senhor é o nosso curador. Graças a Deus. E estamos aqui para lançar sobre ti todas as nossas ansiedades, com aquela certeza absoluta de que o Senhor cuida de nós.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem sentar. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde: ó, vem meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a tentação me envolve e não posso a Cristo ver, eis que em meio à tempestade ouço o Salvador dizer: ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e este canto escuto então: ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Graças a Deus, né? Eu diria para os cantores cantar mais para cá, entre essa parte do púlpito e esta planta. Fica melhor. Eu já havia avisado, mas esqueceram. No parágrafo 52 da mensagem sinal, nosso tema hoje será adoração. Deus havia dito que no dia em que dele comerdes, esse dia morrereis. Quando Deus desceu, como de costume, para ter companheirismo com Adão e Eva, Adão e Eva já estavam mortos. E Adão fez aventais de folha de figueira. Isto é, ele fez uma religião para ele. Religião é cobertura. E Deus, vendo que aquilo não servia, matou 2 cordeiros, 2 animais
da pele dos animais, fez túnicas de pele e os cobriu. E por que eu digo que Deus matou 2 animais? Que ali no Éden ficou estabelecido como seria. Deus ia cobrar uma vida por cada vida, através do substituto. E tinha havido uma vida que foi tirada em substituição à vida do crente. Deus, em misericórdia, aceitou um substituto pela vida da pessoa corrompida. Quando seu filho havia se corrompido com o pecado, vejam bem, de não crer na palavra. As pessoas não levam a sério a palavra de Deus. O pecado mãe de todos é a incredulidade. O homem fuma, bebe, adultera, mata, rouba, mente, porque é incrédulo. Se ele cresce, isto é, crer 100%, ele não fazia tais coisas. Então, Deus, que é misericordioso, fez um substituto. E isso consistia de algo ter que morrer em seu lugar. Nada mais surtiria efeito. No Éden foi a dispensação da inocência. Ao sair do Éden, foi a dispensação da consciência. Aquela linhagem de Adão, Abel, depois veio Sete, Enos, Caianã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém. Eles eram profetas. Aquela linhagem, Deus trabalhava com eles na consciência. Eles não tinham Bíblia. E, no entanto, era a linhagem de Deus. Enos começou a invocar o nome do Senhor. Então, a primeira adoração a Deus, depois do Éden, foi a de Abel e de Caim. Agora, vejam bem, que lá em Hebreus 11, versículo 4, diz que pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. E ele foi justificado com aquele sacrifício. Agora, Caim não estava adorando um outro Deus. Ambos adoravam o mesmo Deus. Deus aceitou só a adoração de Abel.
Só que Deus disse para Caim: se fizeres bem, não haveria aceitação para ti. Deus estava dando uma chance para Caim. Ele podia dizer: ó Senhor, já que o Senhor não aceitou a minha oferta, fosse até Abel, diria: Abel, vamos fazer uma barganha. Eu te dou maçã, peras, você me dá um cordeiro no lugar, porque eu quero que Deus aceite a minha adoração. Mas esse tipo de semente cainita, eles iram quando a verdade denuncia que estão errados. Eles iram. Você quer ver um exemplo? Abra uma Bíblia, São João 8. São João 8. Do 32, nós vamos ler, bem pausadamente, para a gente ver que adorar a Deus certo é primordial. Jesus falando isso para grupos religiosos, tá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? É como você prega para crente. Eu já sou crente, eu já vou na igreja, eu tomo ceia na minha igreja, já sou batizado. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Eu não disse, pecado é incredulidade. É o pecado mãe. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurai matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Qual foi uma das obras de Abraão? Obediência à palavra. Hebreus 11, o versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, deixa eu citar, fica aí no São João,
obedeceu. Ele foi chamado e obedeceu. Abraão era obediente. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aquelas pessoas para as quais Jesus falou aquilo, eles guardavam a lei, eram religiosos, aparência santa. Estão entendendo? E como que o povo hoje faz o que eles faziam? Crucificando Jesus Cristo pela segunda vez. Com quê? Com credos, dogmas, doutrinas feitas por homens. Aceitam o que a igreja diz e não o que a palavra diz. Se eu converso com uma pessoa, você mostra na Bíblia, e eles ficam sem argumento. Eu gosto de evangelizar assim, sabe? O que você acha de Paulo? Oh, Paulo é homem de Deus. E Pedro? Oh, Pedro também. Ah, os apóstolos? Os apóstolos foram homens de Deus. Então você crê em Paulo? Creio. Você crê em Pedro? Creio. Você crê em João? Creio. Aí você começa a citar o que Paulo disse, o que João disse, o que Pedro disse, e eles dizem: ah, mas na minha igreja não prega isso. Eles vão perguntar para o líder. E o que o líder fala, ele desce goela abaixo. É assim. São crentes da denominação e não crentes de Deus, da Bíblia, da palavra. Porque Deus, vejam bem, Ele quer que nós o adoremos. São João 4, do 22 ao 24. Vós adorais o que não sabeis. Jesus falando com a samaritana. Nós adoramos o que sabemos,
Porque a salvação vem dos judeus. Olha, se eu fosse deter, nisso eu pregaria 1 hora. A crença em um Deus veio de onde? Dos judeus. Veio de Abraão. Abraão não creu em 3. Abraão creu em um Deus. A crença em 3 deuses, porque se a linguagem tem sentido, Trindade é 3 pessoas distintas. É a mesma coisa, eu, o irmão Alfredo e o Bruno, somos 3 pessoas distintas. Isso é politeísmo. Tanto que Maria, posteriormente, foi elevada a mediadora. Cada santo católico é mediador. Cada santo. E eles têm um argumento que a adoração a Deus é latria. Adoração a santo é dulia. Adoração a Maria é hiperdulia. Isso choca com a palavra. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É o politeísmo grego, romano, hindu. Então essa crença veio do paganismo. O que nós herdamos dos judeus é o monoteísmo. A crença em um só Deus, que é sobre nós, por nós e em nós. Aos Efésios 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos ele o é como Criador. Por todos ele o é como Salvador. E em todos, o que é que está em nós? O Espírito Santo Consolador. Paulo falou de 3 ou de 1? Pergunte para qualquer professor de português se Paulo estava falando de um Deus que é sobre nós, por nós e em nós. Então Deus estabelece na sua palavra 3 coisas: o que fazer, como fazer e quando fazer. E Abel, por revelação divina, ele cultuou a Deus corretamente. Caim ficou nervoso. E a ira só foi aumentando. Abram a Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Vamos ler pausadamente.
Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Estevão pregando aos judeus, aos religiosos, consideravam salvos. Está entendendo? O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Até mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardaste, e ouvindo eles isto, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Notem que ele não viu Deus, tá? Como muita gente pensa, que lá no céu tem 3 tronos. Não, ele viu Jesus à direita. A direita quer dizer no poder. Se o pai fosse distinto do filho, ele diria: eu vi Deus e Jesus à sua direita. Está entendendo? Ele viu o quê? Ele viu a glória, o fulgor do Espírito de Deus que habita em Jesus Cristo. Ele viu o que Filipe viu. São João 14:8. Disse-lhe Filipe: mostra o Pai, e isso me basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, o Pai em mim, e as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Eu vi um depoimento de um homem, não sei se vocês já viram, Assembleia de Deus, lá do sul. Ele morreu. Ele viu o corpo dele, a mulher chorando, disse que não sentia mais apego, sabe? E ele foi no céu. E ele não viu Deus. Se eu vi Jesus, que está à direita de Deus. Mesma visão de Estevão. A mesma visão de Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos.
Ele não viu o pai lá em cima, ele só viu o filho. Ninguém vê o pai a não ser no filho. O pai é espírito, ninguém pode ver o pai. Você vê através do filho. O filho é a encarnação do pai. É o pai encarnado. Glória a Deus. Ele disse: eis que vejo o céu aberto e o filho do homem que está à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz e taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos seus pés, ou aos pés de um mancebo chamado Saulo. Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja o ato da semente cainita. O mesmo que Caim fez lá no passado, diante de uma verdade. O altar de Abel era uma pregação. Abel teve a revelação do sangue, que uma vida tinha que ser tirada em prol do pecador. Agora, Caim prosperou. Tem mais essa. Voltemos lá em Gênesis. Caim prosperou. Vocês estão entendendo? E as pessoas pensam que por prosperar estão certos com Deus. E olha a estupidez de Caim. A estupidez dele. No versículo 9, disse o Senhor: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Que palavra ríspida, dura, mal criado, sem educação, sem respeito para com Deus. Aqui no versículo 17, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Não é o Enoque, o sétimo depois de Adão. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meljael. E Meljael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada teve a Jabal. E este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamã. Veja que eles prosperaram. A semente cainita prospera. Prospera negando a palavra de Deus.
E hoje, nos dias de Jesus, São Mateus 15. São Mateus 15. Vejam bem. Assim, invalidaste pelas vossas tradições o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós. Este povo honra-me com seus lábios, mas os seus corações está longe de mim. Em vão me adoram. Isto é, Caim não estava adorando a Deus? A adoração dele foi em vão. O que é uma adoração em vão? Sem efeito. Sem efeito positivo. Porque ela gera um efeito negativo. Deus não recebendo, gera um efeito negativo. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A esses ensinadores e seus seguidores estão fadados a cair no buraco. Pega o verso 14. Deixai-os. São condutores cegos. Se um cego cair no buraco, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ambos cairão no buraco. Aí você vai para Mateus 7, versículo 20 até o 23. Olha aí os adoradores em vão. Por seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Outro dia, uma pessoa contando de uma mulher, quando esse irmão pregou para essa mulher dizendo que não é necessário usar o véu, que o véu é o cabelo, ela disse assim: esse aí foi Paulo. Foi Paulo que escreveu isso aí. Então ela está crendo na igreja dela e não em Paulo. São Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Gálatas 1:8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho que vá além daquilo que eu já vos tenho anunciado, seja anátema.
Primeira carta de Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Primeira carta de Timóteo 4, versículo 16. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Graças a Deus, a nossa adoração é recebida por Deus. Aleluia. Como foi a adoração de Abel. As pessoas rangem os dentes diante da verdade, mas os eleitos agradecem a Deus pela verdade. Eu percebo que as pessoas não gostam de ser vistas como erradas. Elas não gostam. Elas querem estar certas. Estar certa. Mas compare a doutrina com a Bíblia. O irmão Antônio Granúcio, hoje eu conversei com ele, fui cortar o cabelo num cabeleireiro que é perto da casa dele, passei um pouquinho antes. Ele lembrou, há mais de 40 anos atrás, ele viajando, ele era da Trivelato, ele era o vendedor, cobrador, viajava o Brasil inteiro. E num lugar que ele estava, tinha uma mulher de Catanduva. Ele guarda hoje, o folheto até hoje, na Bíblia dele. Está se esfarelando. Ele nem conhecia a mensagem. E aquela mulher pregou a mensagem para ele. Pregou a mensagem para ele. E disse assim, olha, eu só não gosto desse tal de William Branham, porque ele prega que mulher não pode pregar. Mas não é ele que prega, é Paulo que prega. É Paulo que pregou que mulher não pode pregar. Ora, vocês estão vendo que mulher pregadora combina com a época que estamos vivendo? Sabe por quê? Porque o ministério pastoral é o marido espiritual da igreja. Assim como a mulher tem que ser submissa ao marido, isso é Bíblia. Lá em Gênesis 3, Deus disse para Eva, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Tanto que a mulher não pode nem ensinar o marido dela. Nem ensinar o esposo dela. Pega Timóteo 2. Primeira carta de Timóteo 2. Vamos pegar lá de cima. A mulher do 9 se atravia em traje honesto, com pudor. Pudor é vergonha. E com modéstia, não com trança, ou com ouro. Trança porque a prostituta se identificava naquele tempo com trança. Ela era obrigada a trançar os cabelos. Ou pérolas, ou vestidos preciosos. Mas como convém a mulher que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí você vai Coríntios, primeira carta aos Coríntios,
capítulo 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Olha, nós vamos ficar com o quê? Com a cartilha denominacional ou com a palavra? Com a palavra de Deus. Isso aqui é palavra de Deus. O resto é palavra de Satanás. Primeira carta a Timóteo 4. O Espírito expressamente me diz que em tempos posteriores apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O que não bate com a Bíblia é doutrina de demônios. De demônios. Então, que tal uma mulher no púlpito? Seria uma mulher cabeça da igreja? É o que está acontecendo hoje, mulher casando com mulher. Uma mulher pastora no púlpito é uma aberração. Toda regra tem exceção, mas na Bíblia não. Nós temos que ficar com a palavra. Nós não desprezamos a mulher de maneira alguma. Pelo contrário, os homens aqui sofrem um pouquinho mais, porque a gente não dá moleza para homem, não. Aliás, não dá moleza para nenhum dos dois lados. As balanças têm que ficarem equilibradas, cada um com a sua função. Aleluia. Pagando um para o outro o que a Bíblia determina. Então você vê a aberração dos nossos dias? E essa mulher disse: eu só não concordo com ele porque mulher não pode pregar. Aí o irmão Antônio, viajando no sul, sintonizou o programa do pastor Joaquim, na Rádio Universo de Curitiba. E ele gravou o que a mulher pregou para ele, e viu o pastor Joaquim pregando a mesma coisa. Aí quando ele foi em Goiânia, ele ficava sempre no hotel São Paulo, me parece, perto do Hotel Campinas. E aí ele foi perguntando, desceu na Senador Jaime, encontrou o tabernáculo e ficou muito feliz. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu fiz esses comentários por causa do parágrafo 53, que nós já lemos no culto passado. Então, no próximo culto, nós continuaremos prestando a Deus uma verdadeira adoração. Ele recebe a tua oração, a tua adoração. Ele recebe nós em seu altar. Graças a Deus. Porque eu tenho um sacrifício para apresentar para Ele. Eu tenho o Cordeiro de Deus. E tenho eu mesmo. Sabia que você é o sacrifício vivo que apresentamos a Deus? Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Amém? Que coisa maravilhosa. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Enquanto eu leio os pedidos, você já vai intercedendo por eles. Glória a Deus. Peço oração por Edson, Edneia, Júnior, por conversão. A irmã Aline justifica sua ausência por motivo de viagem e pede oração em seu favor.
Oração em favor da irmã Fátima e filhos por salvação. Oração em favor da minha família, irmão Rinaldo. Oração em favor do Vitor e família, pela morte de sua mãe, que Deus dê conforto aos seus corações. Oração em favor da irmã Emídia, por saúde, para seu irmão Antônio. Oração em favor da irmã Luciana, para que Deus dê graça para ela vencer o mal. Eu peço oração a meu favor também. Glória a Deus. Aleluia. Oração em favor de Lica, pelo seu filho Tiago, sua nora e suas netas Heloísa e Júlia. Oração em favor de Jocasta e Noeli. A irmã Bruna pede orações por seu irmão Davi, que está enfermo, em favor de toda a família. E oração em favor da irmã Helena, que chega hoje de viagem. Oração por Everaldo, Sebastião e família, Gabriela e família, Maicon, Driele, libertação, Rosane e família, e Reginaldo e família. Maravilhoso Deus, como é bom estar ciente de que o Senhor se agrada do que nós te oferecemos, da nossa adoração, porque tudo que fazemos está atrelado à tua palavra, e para nós ela não ficou velha, para que alguém apresente algo para se encaixar no povo dos nossos dias. Quando Elias chamou o seu substituto, Eliseu permaneceu com ele até que ele estivesse apto a usar sua capa. O Senhor nos quer que nós nos encaixemos com a palavra. Deus seria imperfeito se precisasse remendar a palavra para que ela se encaixasse na civilização de agora. Ele seria um Deus imperfeito, mas nós cremos que o Senhor é perfeito. O Senhor é todo suficiente, é onipresente, é onisciente, é o Todo-Poderoso, é presciente. Antes da fundação do mundo, o Senhor viu o que nós passamos no momento presente. E o Senhor deu para Eva e Adão se sustentarem no paraíso a bomba atômica daqueles dias. O Senhor deu o melhor que o Senhor podia dar, a tua palavra. E hoje nós temos a mesma palavra, a palavra da vida, com a qual Jesus escorou o diabo naquele tempo, vencendo a concupiscência da carne, vencendo a soberba da vida, vencendo a concupiscência dos olhos. Às vezes pensamos que aquilo foi uma tentação simples, mas ele foi tentado em tudo quando estava no deserto, mas com a palavra ele venceu. Está escrito, está escrito, está escrito. E o nosso posicionamento hoje, Senhor, é está escrito, é está escrito,
está escrito, e com aquilo que está escrito, eu venço o mundo de então, que jaz no maligno. Eu venço as doenças que veio do maligno. Eu venço tudo. Glória a Deus. Somos mais do que vencedores, se ficarmos por detrás da palavra, por detrás do assim diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, a mensagem do dia, a mensagem de Elias, ela veio dar luz para consertarmos o altar quebrado, para limpar o altar sujo, para estabelecer um altar de acordo com a palavra. E hoje o altar está erigido. Deus pode mandar fogo, Deus pode sim aceitar a nossa oferta, que é o nosso corpo lavado com água limpa. Glória a Deus, aleluia. É o nosso corpo, sim, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, com a alma, com o corpo, com o espírito, santificados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá motivo para gritar, motivo para glorificá-lo, para bendizê-lo, para não ser um povo capturado, um povo envergonhado do Deus que tem. Nós não envergonhamos do Senhor, nós te proclamamos nesses dias de incredulidade, de frieza, sim, dias, Senhor, em que as pessoas procuram beleza, procuram templos luxuosos, procuram coisas que agradam os olhos, agradam a carne, agradam lhe dando posições. Eu pertenço à igreja tal, tem tantos membros nela, o prefeito congrega nela, o vereador congrega nela, a primeira dama congrega nela, o artista fulano de tal congrega nela. Sim, é assim que as pessoas procuram pelo Senhor, em um caminho largo, em um caminho onde o que impera é a sociedade, pessoas graduadas, mas nós preferimos estar com os poucos desprezados do Senhor, com o pequeno rebanho, com os revelados. Glória a Deus, que não olha pelo olho da carne, olha pelos olhos da fé. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nos continue nos guiando, nos guia na verdade, nos guia na palavra. Nós não importamos se estamos em poucas pessoas, o importante é que estejamos no caminho estreito, o caminho apertado, mas que seja o teu caminho. Glória a Deus, do jeito que está escrito, conforme diz a palavra, é a maneira que nós queremos prestar-te adoração, porque o Senhor procura tais que assim o adorem, em justiça e em verdade. E a única maneira de adorar-te em verdade é através da verdade, é através da palavra, sem acrescentar, sem tirar, mas confiando e crendo em toda a verdade, em toda a palavra. Senhor nosso Deus, abençoe os pedidos de oração nesta noite. Cura, Senhor, por caridade, os enfermos, liberta os oprimidos,
Ó Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abra suas asas nesta noite e nos coloque debaixo delas, porque debaixo das tuas asas, as tuas asas é escudo e broquel. Eu não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Graças a Deus, aleluia. E eu poderei falar, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa. Aleluia. O Senhor dá ordem aos seus anjos, eles me tomarão pela minha mão, para que não tropece com meu pé em pedra. Eu pisarei o leão e o áspide, eu calcarei o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente o Senhor me amou. O Senhor me colocará num alto retiro, porque eu conheci o teu nome. Glória a Deus. Eu te invocarei, e o Senhor estará comigo na angústia. Vai me glorificar e vai me abençoar, vai me dar vitória. Aleluia. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada mesmo me faltará. Não vai faltar o pão de cada dia, não vai faltar a minha paz, a minha alegria, não vai faltar vitória. E mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte, nenhum mal eu temerei, porque o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a minha força que eu tenho em mim, e eu não temerei. Não, Senhor, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Graças a Deus, graças a Deus. E eu posso dizer como Israel, como o salmista disse: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga, Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos. Quando a sua ira se levantou contra nós, mas graças a Deus que não nos deu por presas aos seus dentes. Aleluia, glória a Deus. O laço quebrou, e nós escapamos como um pássaro do laço do passarinheiro. O nosso socorro, a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa vitória está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. A tua vitória está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Vamos dizer todos juntos: a nossa vitória está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A cura, a libertação, a salvação. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém.